Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu vou começar o vídeo de hoje contando uma história que parece que não tem nada a ver com nada, mas eu juro que vai fazer sentido. Mas ela envolve as bandas que eu ouvia na minha adolescência. Eu não sei se vai estar aparecendo aqui atrás, mas quando eu era adolescente eu era muito fã de Jonas Brothers. E por algum motivo eu achava que por isso eu não podia ouvir McFly. É literalmente isso, eu não sei como explicar. Na minha cabeça de 13 anos, se eu ouvisse outra boy band que fosse concorrente, mesmo que não diretamente, já que eles nem têm a mesma idade, seria tipo uma traição. E tipo, nunca ninguém me disse isso. Não sei se alguma vez eu li algum tweet falando algo parecido e eu coloquei isso na minha cabeça, mas eu simplesmente me negava a ouvir McFly, sendo que eu nem conhecia a música pra saber se eu gostava ou não, sabe? Só pouca coisa que tocava na rádio. E foi só adulta que eu fui ouvir muitas músicas e descobri que eu gosto muito. Inclusive, hoje em dia eu ouço McFly e Jonas Brothers praticamente não escuto mais só pela nostalgia. E percebo que eu me privei a vida inteira de ouvir uma banda que provavelmente eu teria gostado muito por causa de algo que eu inventei na minha cabeça. Por favor, me diz que você já fez algo assim pra eu me sentir menos idiota. Eu acho que esse é um bom resumo de como eu sou uma pessoa de certezas. E como nem sempre isso é uma coisa boa. Eu já tive algumas certezas como que eu ia casar com meu primeiro namorado, que eu ia ser arquiteta, que eu não moraria no Brasil, que eu nunca iria empreender, não queria trabalhar com meus pais, não queria dar aula, nunca seria repórter. Enfim, por aí vai. Inclusive, uma das que eu mais repeti é que eu nunca seria vegana. E, enfim, todos esses se provaram falsos. E pelo menos pra mim, quando eu olho pra trás, eu percebo que essas transições, essas mudanças, essa mudança não só de atitude, mas também na cabeça, demandou muito esforço, muita coragem. E que talvez sair dessa zona de conforto e mudar de estilo musical, carreira ou faculdade teria sido muito menos difícil se eu não tivesse colocado na minha cabeça que eu era obrigada a seguir aquele primeiro plano que eu tracei pra minha vida. E que às vezes não era nem algo que eu queria, mas uma pressão externa que me fazia acreditar que aquilo era o certo pra mim. Eu imagino que se você clicou nesse vídeo, você tá passando por um momento de transição também, ou provavelmente quer passar e não sabe como fazer. E eu acho que um primeiro bom passo é entender o que tá te impedindo ou o que tá dificultando esse processo pra você. Se é a ansiedade causada por sair da zona de conforto, a insegurança do que os outros vão achar, ou até essa angústia de pensar que você tá deixando de fazer o que você acredita. Um exemplo de como a insegurança me paralisou por muito tempo é que eu levei uma década pra começar a realmente criar conteúdo aqui pra internet, porque eu tinha muito medo de como os outros iam perceber isso e como eu lidaria, né, com a visão das outras pessoas, sabe? Mas agora eu tô aqui, então caso você também esteja nessa fase de querer mudar de vida, transformar suas decisões e repensar tudo que você tá fazendo, eu vim compartilhar um pouco da minha jornada pra quem sabe fazer algum sentido pra você, bater aí, ressonar aí e trazer alguma reflexão. Bora lá. Uma das perguntas que mais me trouxe angústia a vida inteira era: o que você quer ser quando crescer? Eu invejava aquelas crianças que podiam falar algo muito absurdo, tipo, eu quero ser astronauta, eu quero ser uma cantora famosa, porque eu não tinha nenhuma dessas ambições grandes, sabe? Eu não tinha nenhuma, na verdade, do que eu realmente queria ser. E aí, quando eu tava ali pela 8ª série, eu acho, ou nem isso, eu percebi que eventualmente eu ia precisar saber o que eu queria ser, porque eu ia ter que fazer faculdade. Era uma exigência que meus pais tinham. E aí eu comecei a pensar o que eu gostava. Eu pensei em duas coisas: decoração de festas e design de interiores. Mas como eu sabia que eu ia ter que fazer uma graduação, eu optei por arquitetura e urbanismo, que era o mais próximo disso. E aí eu passei o ensino médio inteiro falando que meu sonho era ser arquiteta, sendo que nunca foi. Era até engraçado, porque eu joguei The Sims a vida inteira, e daí o pessoal achava que tinha alguma relação, mas quando eu jogava The Sims, eu odeio construir a casa. Eu falei primeiro no passado e depois no presente, porque eu ainda jogo The Sims e eu ainda odeio construir a casa. Mas eu gosto de fazer decoração de interiores. Mas enfim, isso não é suficiente pra cursar uma graduação de arquitetura e urbanismo, especialmente porque eu sou de humanas e era bem difícil pra mim. E eu acho que essa foi minha primeira grande desistência e mudança de cabeça. A verdade é que demorou muito mais tempo do que deveria ser necessário pra eu entender que aquele curso não era pra mim. Eu sabia que eu não era boa em cálculo, eu sabia que eu odiava mexer no AutoCAD, eu sabia que toda a parte burocrática também não me interessava, mas eu achava que era normal você ter que relevar certas coisas pra trabalhar com algo. Mas teve uma sorte grande que me salvou, que é que o meu namorado da época, aquele que eu achei com quem eu ia casar e ia estar até hoje, ele conseguiu um estágio com meu tio-avô. E toda sexta-feira eu ia buscar ele pra ir pra minha casa depois do estágio e acabava assistindo ele finalizar o trabalho dele. E eu lembro que eu passava ali aqueles 5 minutos olhando ele trabalhando e pensando: que saco ter que fazer isso. E eu precisei ir umas 10 vezes lá, alguns meses, pra me cair a ficha de que se eu continuasse naquele curso, é aquilo que eu ia fazer depois que eu me formasse. Eu sei que é claro que existem outros campos de trabalho, eu não seria obrigada a mexer com o AutoCAD, mas eu acho que foi a gota d'água pra perceber que não era aquilo que eu queria fazer.
Mas não foi assim simples, porque eu entrei em surto, eu simplesmente não conseguia aceitar que eu tinha passado antes da minha vida tendo certeza de que é isso que eu queria fazer e de repente eu não queria mais. Como é que eu ia explicar pros meus pais que eu fiz eles pagarem 2 anos de uma faculdade caríssima, comprar um monte de material, né, investir tempo, investir dinheiro, pra agora eu desistir? Pra mim parecia algo impensável. Eu demorei muito pra ter coragem de falar com eles. Eu já cheguei chorando. E felizmente eles estavam numa boa condição financeira na época, então a questão, né, do dinheiro não foi um problema pra eles, eles super me apoiaram. E o mais engraçado foi que minha mãe, que tinha feito engenharia civil na juventude, olhou no fundo dos meus olhos e disse: "Ah, eu sabia que esse curso não era pra você." Só que ela, muito correta, não queria influenciar a minha decisão, ela queria que eu descobrisse por mim mesma. Só que o meu maior desespero não era tudo isso, era o e agora? O que eu vou fazer agora? Porque eu tinha que fazer alguma coisa. E aí a minha mãe começou a falar de o quanto eu gostava de ler, escrever, e o quanto eu era boa em redação na escola, e eu ficava, ué, vou fazer o quê? Publicar livro? Não. Só que ela falou, e se você cursar jornalismo? E coincidentemente ou não, alguns meses depois inaugurou o curso de jornalismo aqui na Universidade de Blumenau. Inclusive, vale ressaltar que os sinais já estavam lá, porque eu entrei em arquitetura na FURB em 15º, mas eu zerei matemática e só entrei graças à redação. No fim das contas, eu entrei na graduação de jornalismo por indicação da minha mãe e foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu entrei numa faculdade que eu realmente estava feliz e estava sentindo prazer de estar estudando aquilo, eu percebi a diferença que era. E eu me empolguei tanto, eu estava tão feliz que eu virei aluna mais CDF que aquele curso já viu. Eu era o tipo de aluna que eu não lia só tudo que os professores pediam ou tudo que estava ali nas orientações, eu abria a ementa do curso e via a bibliografia sugerida que os professores necessitavam em sala de aula e eu lia aquilo também. Eu participava de todos os congressos, eu participava de tudo que os professores ofereciam, eu publicava artigos e eu tava assim, ó, muito, muito, muito engajada. Até que chegou minha monografia, meu TCC, que eu também tava engajada num nível que eu decidi que eu queria seguir carreira acadêmica e aí chegou o burnout. Mas como as coisas agora ficam um pouco mais pesadas, vamos dar uma pausinha antes? Ufa, onde é que foi que a gente parou mesmo? Naquele momento que eu achava que eu podia mudar o mundo só através das minhas atitudes? O momento em que eu entrei na vida adulta foi dolorosamente transformador. Eu acabei entrando naturalmente em contato com muitas realidades que meu privilégio acabava impedindo com que eu tivesse contato, e ter essa bolha estourada tão abruptamente foi uma mudança de mentalidade muito grande, de parar e pensar o que eu realmente acredito. Foi um rompimento muito difícil, mas que me transformou em quem eu sou hoje. Durante o curso de jornalismo que eu estudava de manhã, eu me dividia entre 2 empregos. À tarde eu trabalhava na empresa dos meus pais, onde eu ocupava tanto o espaço de a filhinha do dono, então eu obviamente era vista e tratada diferente com os outros funcionários, mas ao mesmo tempo eu tinha contato com pessoas que não tiveram nem oportunidade de fazer o ensino médio e estavam ali também tendo contato comigo e vendo que, sei lá, alguém que faz faculdade não é um grande gênio, e eu também estava podendo ter contato com a realidade deles. E à noite eu fazia algo que eu também jurei nunca fazer, né, que é dar aula, porque eu virei professora de inglês. Eu achava que eu nunca poderia ser professora porque eu não teria paciência, não teria didática. Eu acho realmente absurdo o tanto de horas que você tem que se dedicar de trabalho sem ser remunerado fora de sala de aula. Mas, por 2 anos, a dona de uma escola de inglês, lá da cidade de onde eu venho, lá de Indaial, me ligava, porque ela sabia que eu era fluente em inglês, que eu tinha tido o privilégio de estudar desde cedo e que eu já tinha feito intercâmbio, então já tinha, né, um diploma internacional, digamos assim. E ela queria muito que eu desse aula na escola, mas eu sabia que eu não queria ser professora, ou ao menos eu acreditava nisso. Então, por 2 anos, ela ligou lá em casa, na casa dos meus pais, no caso, e eu dizia não. Não, 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 não. Até que um dia ela me convenceu, ao menos, de conversar com a coordenadora, e eu pensei, tá, vou fazer isso só pra ela parar de me encher o saco. E daquela noite em diante, a minha maior alegria na vida virou ser professora. Eu lembro de eu sair da entrevista com o coordenador pensando, eu não quero isso, mas eu também queria tanto que ele me chamasse. E ele acabou me chamando. E eu acabei indo pensando em se eu ter mais uma fonte de renda, né, e guardar dinheiro. E no fim das contas eu me apaixonei. Era algo que estava ao meu alcance já há 2 anos, mas que eu me negava a tentar por causa dessa noção pré-estabelecida que eu tinha de mim e do que era dar aula, enfim. E aí eu finalmente abracei isso. Obviamente, ter 2 empregos durante a faculdade limitou, né, o quanto eu podia me dedicar realmente à graduação, mas eu continuava sendo extremamente CDF. E aí chegou ali esse período
de TCC, no qual eu já tinha decidido que, ok, eu gosto de lecionar e eu estava muito focada, né, na minha carreira acadêmica naquele momento, então eu decidi que fazia sentido para mim eu sair da graduação e engatar já um mestrado e um doutorado e seguir carreira acadêmica e virar professora acadêmica. Quando eu falo isso hoje em voz alta, parece realmente um outro surto assim que eu tive, mas realmente naquela época fazia muito sentido pra mim e eu acho que em outra realidade, talvez em um mundo onde eu não fosse uma pessoa tão ansiosa, faria sentido. Mas eu acho que no universo acadêmico brasileiro e com a forma como eu funciono, é impensável. Porque como eu tinha essas expectativas muito altas de virar doutora antes dos 30 anos, aqui estou eu prestes a fazer 29 e simplesmente nem penso mais sobre isso, eu coloquei muita pressão também no meu TCC, que era uma monografia, porque eu já queria meio que emendar ele num projeto de mestrado, sabe? Tanto é que os meus professores tiveram que implorar para eu ir diminuindo, enxugando a minha monografia, porque eu queria fazer algo tão grandioso que era simplesmente impossível dentro, né, de um tempo de um TCC. Mas eu queria muito isso. Só que eu não soube respeitar meus limites, e foi aí que eu tive um burnout. Na época eu não entendi que isso era um burnout. Eu só lembro de sentar na frente do notebook e passar horas olhando para uma página em branco do Word sem conseguir escrever nada. E quando eu via, tinha anoitecido e eu não sabia o que tinha acontecido o dia inteiro. Eu desligava o meu cérebro e eu não sei. Foram alguns meses assim, até que eu troquei de psicóloga e consegui sair desse estado e consegui entregar um TCC em 3 meses. Foi horrível, mas eu consegui. Mas gerou um trauma. E eu simplesmente, depois disso... Tem um período, né, depois de tu apresentar o TCC, no qual eu tirei 10. E realmente, ele ficou bom, tá? Mas, obviamente, não ficou do jeito que eu queria. E existem certas correções que eles pedem, coisas bobas antes do seu TCC, da sua monografia ser publicada. E quando eu abri o arquivo pra fazer essas correções de coisas burocráticas mesmo, eu não conseguia. Eu tinha crise de ansiedade só pra olhar pro arquivo. E aí eu parei e pensei, ok, talvez eu precise dar um tempo, né, para descansar antes de seguir um mestrado e etc. E esse tempo se estendeu para sempre. Mas aí veio de novo, né, aquela ansiedade do e agora? O que que eu vou fazer agora? Eu não sabia o que fazer, eu tinha vários planos que eu não sabia, né, como seguir, porque aí meus próprios professores tinham meio que me desmotivado a seguir carreira acadêmica, falando do quanto era importante eu ter experiência prática também antes, né, de virar professora acadêmica, especialmente na área de jornalismo. Mas também eu acho que eles abriram muito meus olhos para a competitividade dentro desse universo, que é algo que eu realmente, assim, abomino. Então, meu plano era ir para São Paulo, fazer carreira no jornalismo, né, em revista e tudo, que era o que realmente fazia sentido para mim, porque, como eu disse, eu nunca quis ser repórter, eu odiava a ideia, abominava essa ideia. Mas no período em que eu me formei, a Abril entrou em falência e fechou todas as revistas com as quais eu tinha oportunidade de trabalhar pelos meus contatos. E aí eu continuei dando aula de inglês sem saber o que eu ia fazer. E aí, nesse meio tempo, poucos meses após eu me formar, um ex-professor meu me chamou. E ele falou: Olha, eu tenho uma funcionária aqui do meu jornal, uma repórter, que ela vai precisar entrar de férias. Eu precisava que alguém cobrisse esse um mês se ela vai estar fora. Você pode fazer só esse favor pra mim? E aí, como eu tava sem saber o que fazer da vida, eu pensei: no máximo, né? No mínimo, no caso, eu ganho currículo, né? De dizer que eu já trabalhei no jornal, nem que seja um mês, dois. E foi assim que eu fiquei 5 anos no jornal. Eu jurei que não ia ser repórter, que eu nunca ia ser repórter, e meus troféus estão aqui até agora. Porque é isso, eu não era uma repórter ruim e medíocre. Eu era uma repórter boa, eu fui premiada, eu tive uma carreira muito boa nesses 5 anos que eu fui repórter. Mas aconteceu a mesma experiência que eu tive dando aula de inglês. Eu me apaixonei por aquilo, eu fiquei obcecada por aquilo, eu só queria fazer aquilo. Mas aí com o tempo parece que as coisas ruins foram se sobrepondo às boas e eu passei muito tempo varrendo pra baixo do tapete dizendo pra mim mesma, mas eu amo fazer isso, mas eu amo fazer isso, mas eu amo fazer isso. Até que chegou um ponto que não cabia mais nada embaixo do tapete e aquilo explodiu em mim, sabe? E aí eu percebia que eu não tava mais feliz naquilo e não foi um processo gradual, pelo menos conscientemente, sabe? Foi, mas eu não permiti que fosse, eu acho. E aqui eu abro um parênteses, que eu sei que é um baita privilégio você poder optar por mudar de faculdade, mudar de carreira, tomar essas decisões, especialmente sendo bancada pelos pais. Porque eu imagino que vai ter gente assistindo esse vídeo pensando, ai, é só uma menina mimada, que fica cansada de fazer as coisas, fica entediada e vai arranjar outra coisa pra fazer. E eu não vejo dessa forma, mas assim, e se fosse? Não seria bom que todo mundo tivesse a oportunidade de mudar de carreira e fazer o que gosta? Queria eu que todo mundo pudesse fazer isso, tivesse a oportunidade de buscar o que faz feliz. Mas esse vídeo, na verdade, é pra quem pode, só que não tá conseguindo e não tá, talvez, se permitindo fazer isso. Mas, enfim, dito tudo isso, no ano passado eu tomei coragem e pedi demissão pra fazer isso aqui. Produzir conteúdo pra internet. Não ter renda fixa.
Mas era um sonho antigo que eu não permitia fazer por inúmeras seguranças e eu acabei fazendo meio naturalmente, sabe? Enquanto ainda estava no jornal, comecei a produzir conteúdo por entretenimento mesmo, hobby, porque enfim, pandemia. E quando eu vi, eu comecei a ter oportunidades de parceria, de publicidade, e eu tive que escolher entre continuar negando parcerias porque eu tinha que me dedicar ao jornal ou sair do jornal e me dedicar a isso daqui. E então eu escolhi conscientemente ganhar muito menos para fazer o que me faz feliz. Ou pelo menos que tá me fazendo feliz agora, porque, enfim, pode ser que no futuro mude também, mas essa ansiedade é a paralisia do futuro. E aí eu falei em ansiedade, eu vou ter que falar no assunto que eu não queria tanto falar, mas faz parte também desse vídeo, que é o fato de que o formato desse vídeo era pra ter sido completamente outro. Eu ia levar vocês pra passar o fim de semana comigo e ir contando tudo isso enquanto eu ia vivendo várias coisas que estão conectadas também, mas aconteceu uma coisa. Desculpa, eu achei que eu ia conseguir ilustrar melhor isso, mas é que choveu. Choveu e literalmente todos os meus planos do fim de semana foram por água abaixo. Eu ia levar vocês pro brechó comigo e falar da mudança da minha mentalidade sobre a questão da sustentabilidade. Ia levar vocês pra um evento de flash tattoo que até amanhã que eu tava contando os dias do mês todo e falar sobre como fazer tatuagem também, algo que eu falei que eu nunca ia fazer. E já era pra ser minha 10ª lá no evento e não sei quando vai ser. Mas a verdade é que quando eu acordei hoje e percebi que ia chover o fim de semana inteiro e tudo tava cancelado, nossa, a minha ansiedade foi muito engatilhada. Estou em desmame da minha medicação. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo falando sobre tratamento psiquiátrico e início, meio, fim e a coragem também de começar a fazer, que eu acho que é a parte mais difícil, posso falar também sobre isso aqui, viu? Só comentar aqui. Mas é isso, a minha vontade nesses momentos, o quanto isso engatilha a minha ansiedade é só não fazer nada. Então, já que não vai ter o sol perfeito pra eu gravar, pra eu fazer minhas gravações lá na área comum do prédio, pra sair na rua pra gravar, o vídeo vai ficar ruim, então eu não vou fazer. Não vai estar luz legal pra eu gravar aqui. E a luz eu acho que não tá tão ruim assim, né? Mas enfim, minha vontade era não fazer mais nada. Eu tinha vários conteúdos programados pra esse fim de semana. Eu me programei a semana inteira, né, pra gravar várias vezes esse fim de semana que demandavam ter sol. Esses realmente eu vou ter que esperar o sol aparecer. Mas é muito fácil pra mim nesses momentos querer só largar tudo. Mas eu acho que isso tá muito conectado com tudo que eu acabei de falar, né? Então, com que cara eu ia aparecer aqui pra falar pra vocês? Tenham coragem de mudar de carreira, sendo que me causa ansiedade só eu mudar um roteiro de um vídeo. Então eu vim aqui de moletom, ao invés do look que eu queria, porque tá frio, com essa luz mais ou menos, pra falar pra vocês que às vezes a gente só precisa ouvir um pouco melhor o que tá aqui dentro e não tanto o que tá aqui. Usar também o que tá aqui, mas não achar que o que tá aqui não pode mudar. Enfim, é complexo, mas é possível e o que importa é a gente tá feliz no fim do dia, mesmo que a gente precise pagar nossas contas. E hoje eu vejo que por mais importante que seja a gente ter convicção de quem a gente é e ter traçado um plano de onde a gente quer chegar, ter noção de que isso não é uma regra, não é algo que não possa ser mutável, é muito importante. Muitas vezes as minhas certezas mais me limitaram de descobrir o que eu podia gostar do que me ajudar a chegar em algum lugar. Talvez no meio desse caminho, muitas coisas que eu deixei de fazer, eu poderia ter descoberto coisas que eu ia gostar e ter traçado um novo caminho, sabe? Uma nova jornada pra mim. Hoje eu tento parar pra pensar conscientemente sobre o que eu realmente gosto e o do que eu preciso. Por exemplo, essa semana eu comecei a fazer musculação. Eu não gosto de fazer musculação, mas eu pela primeira vez não tive mais dor nas costas, sabe? Às vezes é isso que eu preciso pra ser feliz, porque não dá pra ser feliz tendo dor nas costas. Mas principalmente eu tento sempre estar aberta às oportunidades que surgem. Se alguém me chama pra uma entrevista de emprego que eu não tenho a menor vontade de ter, hoje em dia eu vou. Porque se isso me ajudou a arranjar uma carreira na qual eu quis ficar por 5 anos, quem sabe o que pode aparecer da próxima vez? E isso não significa que você precisa abrir mão dos seus princípios, sabe? Tem coisas que eu faço hoje que talvez a Alice de 5 anos atrás ia achar absurdo, mas eu tô em paz e feliz com isso, eu sei que não fere meus princípios. Porque é isso, a gente muda, isso é ótimo. E eu espero que você consiga abraçar suas mudanças também. Mas e vocês, o que pensam sobre isso? Já passaram por algo parecido? Eu quero saber. Quero saber que eu não sou doida. Então me conta aqui nos comentários. Deixa sua curtida aqui nesse vídeo se você assistiu até aqui, por favor. E se inscreva no canal pra gente continuar conversando. Um beijo e até a próxima.